Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 14 de julho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, se reuniu hoje com representantes da Justiça do Trabalho do Maranhão e da Justiça Eleitoral de Goiás. Por causa da pandemia, as conversas foram por videoconferência. Essa é mais uma etapa das visitas institucionais que o presidente do STF está fazendo aos tribunais do país. Esse é um dos destaques de hoje. Você confere também. O Ministério Público de Pernambuco denuncia Sari Corte Real pela morte do menino Miguel Otávio. Deputado federal Paulinho da Força é alvo de operação que apura suspeita de crimes eleitorais. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o Brasil tem mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos. Com o aumento do número de casos de Covid-19 aqui no Distrito Federal, a partir de agora, nós apresentadores, mesmo do estúdio, também vamos usar máscaras para apresentar o jornal. Apesar de toda a equipe já usar, a determinação é para garantir mais proteção a todos, principalmente agora que a Organização Mundial de Saúde reconheceu o papel dos aerossóis na transmissão da doença. O estúdio de TV é um ambiente fechado, sem ventilação natural. Além disso, vários profissionais atuam aqui, o que prejudica o distanciamento social. Todos os dias buscamos alternativas para a segurança de todos nesse momento da pandemia. Portanto, gente, ficar sem máscara só quando voltar a ser seguro. O Ministério Público de Pernambuco denunciou a primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real, por abandono de incapaz seguido da morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos. Sari Corte Real tomava conta de Miguel Otávio, de 5 anos, quando ele caiu do 9º andar de um prédio de luxo em Recife, no dia 2 de junho. A mãe do menino, que era empregada doméstica de Sari, tinha saído do apartamento para passear com a cadela da família dos patrões. Segundo a polícia, a criança saiu do apartamento para procurar a mãe. Imagens das câmeras de segurança mostram que Sari tentou convencer Miguel a sair do elevador por pelo menos 4 vezes. A criança saiu do elevador no 9º andar. Miguel escalou uma janela técnica e usou uma condensadora de ar-condicionado como escada para descer do outro lado. O menino subiu numa grade, se desequilibrou e caiu. O Ministério Público de Pernambuco denunciou Sari por abandono de incapaz com resultado de morte, combinado com o artigo do Código Penal que agrava a pena pelo fato do crime ter sido cometido em meio a uma calamidade pública por causa da pandemia de coronavírus. O inquérito sobre a morte de Miguel segue para a Justiça, que vai analisar se recebe a denúncia. A pena de abandono de incapaz pode chegar a 12 anos de reclusão. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao deputado federal Paulinho da Força. As suspeitas são de crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. As investigações fazem parte da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força, teria recebido aproximadamente R$ 1.700.000 para uso em campanhas políticas. Uma parte do valor teria sido paga em 2010 e a outra em 2012. A Polícia Federal e o Ministério Público apuram ainda movimentações suspeitas, que poderiam caracterizar lavagem de dinheiro, além da transferência de valores da força sindical para a campanha política do deputado em 2012. Os investigadores afirmam ainda que o dinheiro não foi declarado à Justiça Eleitoral e que um escritório de advocacia foi utilizado para receber os pagamentos. Para isso, os suspeitos teriam simulado a prestação de serviços por parte do escritório, que tem como um dos sócios o genro de Paulinho da Força. Paulo Pereira da Silva é deputado federal e tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a operação de hoje, determinada pela primeira zona eleitoral de São Paulo, se concentra apenas nos supostos crimes cometidos em 2010 e 2012. Esta é a primeira fase da Operação Lava Jato na Justiça Eleitoral de São Paulo, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu em março do ano passado que crimes eleitorais devem ser investigados pela Justiça Eleitoral. Os envolvidos nas supostas fraudes vão responder por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. A Advocacia Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal para que a destinação de verbas recuperadas de multas ou acordos da Operação Lava Jato não seja definida pelo Ministério Público. O pedido foi feito pelo advogado-geral da União, José Levi.
Para a AGU, cabe à União determinar como será usado o dinheiro público recuperado de esquemas de corrupção, por meio de multas de condenações ou acordos firmados com o Ministério Público. A exceção se daria quando tivesse vinculação legal expressa ou direito de instituição lesada. A AGU reforça ainda que não cabe ao juiz, a pedido do MP, fixar destinação de valores. A Advocacia Geral da União pede também ao STF que destine ao Tesouro Nacional as verbas de 2 processos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Um deles trata dos 508 milhões de reais oferecidos pela Justiça para combate ao novo coronavírus, atendendo à Força Tarefa do Paraná. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou nesta terça-feira uma nota em que reafirma o respeito às Forças Armadas. O ministro Gilmar Mendes defendeu a necessidade de se fazer um juízo crítico sobre o papel das instituições no enfrentamento da crise sanitária e social. O ministro disse que, em sua manifestação, destacou que as Forças Armadas estão sendo chamadas, ainda que involuntariamente, a cumprir missão avessa ao seu papel. E que, no atual contexto, com mais de 72 mil mortos pela Covid no país, a substituição de técnicos por militares nos postos-chave do Ministério da Saúde deixa de ser um apelo à excepcionalidade e extrapola a missão institucional das Forças Armadas. Gilmar Mendes reforçou que não atingiu a honra do Exército, Marinha ou da Aeronáutica e que apenas refutou a decisão de recrutarem militares para formular e executar política de saúde que não tem se mostrado eficaz. E no próximo bloco, o portal do TSE traz o perfil dos mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos no Brasil. Voltamos já. A Constituição Federal foi o avanço civilizatório mais importante que o Brasil já observou em sua história democrática. Ela deve ser preservada, defendida, e defender a Constituição é defender o próprio Brasil. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, rejeita liminar contra a flexibilização de isolamento social no Rio de Janeiro. O presidente do Supremo negou o pedido de liminar feito pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Estado e manteve decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital suspender parcialmente a validade dos decretos, o Tribunal Carioca aceitou o recurso apresentado pelo governo estadual e restabeleceu a flexibilização do isolamento social no Rio de Janeiro. Para o ministro Dias Toffoli, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, ao manter a validade dos decretos, agiu dentro do exercício de sua competência e que a decisão deveria ser questionada primeiro em recurso à própria Corte Estadual. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, lamentou em nota o falecimento do ex-deputado Nelson Meurer, vítima de Covid-19 no último domingo. Meurer foi o primeiro condenado pelo STF na Operação Lava Jato e cumpria desde outubro do ano passado pena de 13 anos e 9 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Na nota divulgada pelo gabinete do ministro nesta terça-feira, Fachin explica os trâmites processuais da ação penal contra Nelson Meurer e os motivos que o levaram a negar o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-deputado. Segundo o ministro, no momento da análise, levou em conta a situação prisional local detalhada pelo juízo da Vara de Execuções Penais. A decisão monocrática, considerando que Meurer se enquadrava no grupo vulnerável, foi pautada na realidade de que a penitenciária não apresentava ocupação superior à capacidade e de que havia equipe de saúde no local. O ministro Fachin destaca ainda que a informação era de que na penitenciária não tinha registrado casos confirmados de pessoas com coronavírus. O Brasil tem mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos. O estado onde se concentra a maioria dos membros das legendas é São Paulo. São exatamente 16.499.493 pessoas filiadas a partidos políticos no país. Desse total, pouco mais de 9 milhões são homens, 7.400.000 mulheres e as demais 7 mil não informaram o gênero.
O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, é o partido com maior número de filiados, mais de 2 milhões. Além da agremiação, outras 6 das 33 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral possuem mais de 1 milhão de membros. São eles: o Partido dos Trabalhadores, PT, com 1.500.000, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e o Progressistas, PP, que tem cada 1.300.000, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, com 1.100.000 filiados, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, bem como o Democratas, DEM, cada um com mais de 1 milhão de membros. O estado de São Paulo é o reduto da maior parte dos filiados brasileiros, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já a legenda que tem o menor número de filiados é a recém-criada Unidade Popular, UP, com 1.116 membros. A filiação partidária é o ato pelo qual um eleitor aceita ser integrante de uma legenda. Somente dessa forma ele pode ser candidato pelo partido e, porventura, se eleger. A pessoa interessada deve se filiar pelo menos 6 meses antes da data fixada para as eleições. É o que determinam os artigos 9º da Lei 9.504 de 1997 e 20º da Lei 9.096 de 1995. Mas é permitido à agremiação estabelecer no estatuto dela prazos de filiação partidária superiores. A Justiça Eleitoral, por sua vez, recebe as informações encaminhadas pelas legendas para os fins de arquivamento, publicação e verificação do cumprimento dos prazos de filiação para efeito de registro de candidaturas. Os partidos devem apresentar anualmente, sempre na segunda semana dos meses de abril e outubro, a relação de filiados. Imóvel tem penhora na Justiça questionada depois que outros herdeiros foram reconhecidos. O caso foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, um imóvel herdado por 2 mulheres foi objeto de várias cessões de direitos hereditários. Na época da cessão original, acreditava-se que existiam apenas essas 2 herdeiras. Mas depois, 2 outros herdeiros foram reconhecidos em investigação de paternidade e questionaram a negociação do imóvel. As 2 mulheres foram condenadas a pagar mais de 2 milhões de reais e a penhora do imóvel foi determinada nesse processo. A atual possuidora do imóvel entrou na justiça contra a penhora. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o negócio jurídico era válido, já que na época da cessão não se sabia de outros herdeiros, e levantou a penhora, além de reconhecer a possibilidade de embargo de terceiros. Mas o espólio do herdeiro reconhecido tardiamente entrou com recurso especial no STJ. Alegou que houve venda do imóvel antes da finalização da partilha, sem autorização judicial e após o trânsito em julgado da sentença na ação de investigação de paternidade. No entanto, o relator ministro Vilas Boas Cueva ressaltou, entre outras coisas, que a cessão sobre o imóvel ocorreu mediante escritura pública em janeiro de 97, quando ainda estava pendente a apelação no processo de investigação de paternidade, julgada apenas em agosto daquele ano. Desta forma, os ministros da terceira turma confirmaram o acórdão do TJ de São Paulo, que reconheceu a possibilidade de embargos de terceiros no processo. O Superior Tribunal Militar absolveu um civil que havia sido condenado pelo crime de ingresso clandestino, que é quando uma pessoa não autorizada invade a área militar. Está previsto no artigo 302 do Código Penal Militar. O ingresso clandestino em área militar pode dar pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Foi o que aconteceu com um civil condenado em primeira instância a pena de 6 meses de detenção, com possibilidade de apelar em liberdade por ter se escondido em uma área da administração militar em Minas Gerais. O caso aconteceu em 2018 e, na ocasião, o civil era procurado pela Polícia Militar do Estado por atear fogo em patrimônio público. Ele fugiu e se escondeu em área do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, até ser preso pela polícia. Foi por ter invadido essa área que ele foi condenado na primeira instância da Justiça Militar da União. A Defensoria Pública da União, inconformada com a decisão, recorreu ao Superior Tribunal Militar, argumentando que o local não estava bem sinalizado e identificado como sendo área militar.
O ministro relator do caso, Francisco Joseli Parente Camelo, ao analisar as fotos apresentadas pela defesa, entendeu que a área do campo de instrução da unidade militar é enorme. Ele ressaltou que o apelante se encontrava em situação de desespero e que a sinalização, apesar de existir, se mostrava precária pelo tamanho da área e quantidade de mato. Ele acatou o argumento da defesa de que o apelante não viu qualquer indicativa de área militar e que, portanto, não tinha a intenção de entrar em determinada área. Por isso, ele votou pelo conhecimento do apelo e reformou a sentença condenatória, absolvendo o acusado. E a seguir, o ministro Dias Toffoli se reúne por videoconferência com magistrados do Maranhão e de Goiás. Em instantes. A Constituição Federal é importante para a minha área de atuação, primeiro de tudo porque ela é um marco. Ela foi a primeira das constituições brasileiras a trazer a proteção ao meio ambiente, inclusive como um direito fundamental. Por videoconferência, o ministro Dias Toffoli se reuniu com representantes do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O encontro faz parte da série de reuniões virtuais promovidas pela presidência do STF e do CNJ para conhecer a realidade dos tribunais brasileiros. Entre outros assuntos, a reunião por videoconferência serviu para que os participantes destacassem os desafios do Tribunal Regional Eleitoral em Goiás para o segundo semestre. Isso porque no dia 15 de novembro, mais de 5.500 municípios terão de escolher prefeitos e vereadores. O presidente do TRE em Goiás frisou a importância do combate às fake news em período de eleições. Como dito, enfrentaremos o furtivo fantasma das desinformações, que são as fake news, que temem lançar suas sombras, nuvens e até mesmo sobre o seu próprio sistema eletrônico de votação. Tudo isso em meio à maior crise mundial da saúde, da pandemia do Covid-19. O juiz Vicente Júnior solicitou ao presidente do STF atenção especial a respeito das metas relacionadas à prestação de contas eleitorais. Uma solicitação, de repente, acho que o CNJ de repente pode estar debatendo isso também, mas verificar a possibilidade dessa meta dos processos de prestação de contas dos candidatos eleitos não computarem para a meta desse ano, excepcionalmente em razão da pandemia e do adiamento das eleições. O juiz José Oliveira falou sobre teletrabalho. Disse que a produtividade no tribunal em Goiás aumentou após a implementação desse modelo de serviço. Nós estamos produzindo 3 vezes mais. Você está trabalhando aqui no computador, às vezes vai, toma um cafezinho e tal, e logo volta no computador. Isso é de manhã, de tarde, de noite, talvez até de madrugada. Mas, senhor presidente, eu posso dizer que a produtividade é muito grande. O vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros elogiou a iniciativa da presidência do STF e do CNJ em promover as visitas por videoconferência. Nunca presenciei que um presidente da Suprema Corte se identificasse tanto com a magistratura e atuasse visitando e ouvindo a magistratura, visitando os tribunais, fisicamente nos locais, né? Agora não pelo problema da pandemia, mas acompanho desde a gestão anterior as suas viagens e o seu interesse em ouvir a magistratura. O ministro Dias Toffoli agradeceu os convidados e falou sobre o grupo de trabalho do CNJ criado para avaliar o cumprimento das metas pelos tribunais. Esse grupo de trabalho está colhendo informações, então eu penso que seria o momento dos tribunais encaminharem, então, as preocupações a esse grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que é coordenado pelo desembargador Kep, e esses pontos serão todos, no final de agosto, já irá discutir, então, os impactos da pandemia nas metas e como que elas deverão ser tratadas, sempre de maneira dialógica com os tribunais. Toffoli encerrou o encontro destacando o volume de processos analisados pela Justiça Eleitoral. Na eleição municipal, nós temos, tomando por dados a última ocorrida, só para registro de candidaturas, 500 mil procedimentos.
Evidentemente, se tem 500 mil pedidos de registro de candidatura, você terá 500 mil prestações de contas. De uma tacada só, 1 milhão de processos. Com o fim das coligações, conversando com o presidente Barroso, ele me dizia que a perspectiva é de mais de 700 mil candidaturas esse ano, o que impacta em 1 milhão e 400 mil processos de imediato. Então, vejam a capacidade da Justiça Eleitoral, a dimensão do Judiciário Nacional como um todo. Pela manhã, a videoconferência com o presidente do STF foi com representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão. O objetivo desses encontros é conhecer a realidade local e os problemas dos diversos tribunais. Até o início do ano, as visitas eram presenciais, mas em razão da necessidade de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, as reuniões passaram a ser realizadas por videoconferência. A ideia é exatamente essa mesmo, desses diálogos institucionais, para que nós possamos exatamente aprofundar, né, as nossas necessidades, os nossos problemas e procurar soluções conjuntas. O presidente do TRT da 16ª Região, desembargador Américo B.D. Freire, começou a conversa fazendo um relatório sobre a estrutura do tribunal. Nós somos um tribunal que temos 56 juízes, magistrados, 48 de primeiro grau e 8 do segundo. O estado do Maranhão não é um estado pequeno, é o sétimo, oitavo da população. A reforma trabalhista trouxe uma diminuição na nossa demanda. Em 2018 era na faixa de 34 mil processos, em 2019 foi na faixa de 28 mil e agora, até junho, é na faixa de 8 mil processos trabalhistas. Já o vice-presidente do TRT da 16ª Região destacou como o trabalho tem sido feito durante a pandemia. Começamos em junho com alguns colegas. Hoje todas as varas já estão trabalhando à distância, fazendo audiências e um ou outro processo que ainda há necessidade do trabalho presencial. Há algum movimento nas varas para a questão de controle e cuidado com o acervo patrimonial e também com a própria manutenção dos prédios, para que eles se mantenham limpos e não apareçam, sei lá, insetos ou roedores, coisas dessa ordem. A visita contou com a participação de outros integrantes do Tribunal Regional do Trabalho. O nosso grande problema, desembargador Américo e o ministro Toffoli, é exatamente pessoal. Nós somos o tribunal com o menor número de servidores neste país da Justiça do Trabalho. E nós temos no TST uma resolução que aquelas pessoas que foram se aposentando, nós não podemos substituir, e isso foi muito ruim para nós, e principalmente com essa questão que vem da Previdência. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, o Maranhão é um estado com 7 milhões de habitantes, e nós só temos atualmente 23 varas, a mesma quantidade das varas da região metropolitana de Belém. A presidente da Anamatra, Noêmia Porto, também participou do encontro virtual. Tanto é verdade que foi esse tribunal que, de maneira dialogada, conseguiu equalizar aquilo que começou como uma tensão e terminou como uma solução, que foi a questão relacionada à equalização da força de trabalho entre o primeiro e segundo graus. No final, o ministro Dias Toffoli ressaltou a importância de mostrar a produtividade do sistema de justiça brasileiro para rebater as críticas sobre o custo do poder judiciário. Os dados de 2018 mostram que no Brasil tínhamos 78 milhões de processos em 2018. Só no ano de 2018 foram encerrados 32 milhões de processos. São raríssimos os países do mundo que têm 32 milhões de processos. No Brasil se encerrou 32 milhões de processos em um ano calendário. Ou seja, é uma justiça que trabalha muito. No Supremo Tribunal Federal, os nossos números são impressionantes. Só nesse período da Covid já julgamos colegiadamente mais de 6 mil processos. 6 mil processos. Então, é um número impressionante. E é um outro rebate à acusação de que é uma corte monocrática. Não é, porque
São milhares e milhares de processos que são julgados colegiadamente. Ao longo de todo o ano de 2019, julgamos mais de 17 mil processos colegiadamente. Nesse período de 4 meses de Covid, quase 7 mil processos julgados colegiadamente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.